Eu não sei há quanto tempo meus olhos deixaram de ver a luz. Tudo o que me resta é essa escuridão fria e úmida que se estende pelos corredores do cárcere. Às vezes, penso que é aqui que a minha verdadeira história começa, e não nos gritos de guerra, não nos aplausos do meu povo, mas nesse silêncio amargo que me obriga a recordar quem eu fui e quem escolhi não ser. Fui filho de uma promessa. Antes mesmo de meu primeiro choro ecoar pelo ventre de minha mãe, eu já carregava um destino e libertar Israel do jugo filisteu. Era o escolhido, o nazireu separado por Deus. Minha força não era só músculo ou fúria, ela era o sinal vivo de que o Senhor me havia ungido com um propósito que nenhum outro homem poderia cumprir. Recordo, com detalhes que me torturam, da primeira vez em que percebi que meus punhos podiam esmagar ossos como se fossem galhos secos. Eu tinha pouco mais de 20 anos quando arranquei os portões da cidade e os levei até o topo do monte, como se fossem meros troféus. Naquele tempo, a admiração nos olhos dos israelitas inflamava meu orgulho. Cada vitória me tornava menos homem e mais lenda. E quando você se torna lenda, começa a crer que está acima das leis comuns dos homens, até mesmo acima das leis de Deus. Mas aqui, no limite entre a memória e a dor, percebo que meu maior inimigo nunca foram os filisteus. Meu maior inimigo sempre esteve aqui dentro, e esse coração arrogante que confundiu o dom com o direito. Eu me convenci de que minha força me pertencia. Que eu poderia amar quem eu quisesse, dormir em qualquer leito, violar cada limite sem consequências. E então, Dalila surgiu. Se você espera que eu a descreva apenas como a serpente que me seduziu, não terei coragem de mentir. Porque, no fundo, eu a amei com uma intensidade que não cabia no meu peito. Ainda posso sentir o perfume doce que ela usava para entorpecer meus sentidos. Ela tinha o olhar de quem compreendia minhas dores, e a solidão de carregar um fardo tão grande que ninguém mais poderia dividir. Eu desejei que ela fosse minha redenção, meu refúgio secreto. Mas talvez eu fosse só mais um troféu para ela. Talvez, na mente de Dalila, a recompensa dos príncipes filisteus pesasse mais do que qualquer afeto. Ou talvez ela também tenha se tornado prisioneira do próprio medo, da própria ambição. Não sei. O que sei é que, naquela última noite, quando seus dedos deslizaram pelos meus cabelos, algo em mim se quebrou para sempre. Me disseram que, enquanto dormia, ela cortou as 7 tranças que simbolizavam minha consagração. Mas a verdade, que dói admitir, é que minha força já havia começado a se dissipar muito antes da tesoura. Cada concessão que eu fiz, cada segredo que revelei, cada vez que coloquei meu coração acima do propósito que Deus havia traçado, eu fui me afastando da presença que me sustentava. E agora, sem olhos, sem honra, sem força, descubro que há algo pior do que a derrota, a certeza de que eu mesmo cavei o meu abismo. Os filisteus acreditam que minha história terminou quando me acorrentaram. Alguns israelitas talvez pensem que Deus me abandonou. Mas aqui, nesta escuridão, sinto algo que nem mesmo eu esperava e uma chama pequena, quase imperceptível, que não se extinguiu. Um sussurro que me diz que ainda não é o fim. E se essa chama persistir, talvez o Senhor ainda me permita cumprir meu propósito, e não como o homem invencível que todos conheciam, mas como aquele que entendeu, tarde demais, que a verdadeira força não nasce dos músculos, mas da humildade diante do Eterno. Se você chegou até aqui comigo, quero te pedir algo. Compartilhe essa história. Deixe seu comentário dizendo se você já sentiu o peso de suas próprias escolhas. Curta e se inscreva no canal, porque nos próximos capítulos, vou te contar tudo e sem esconder nada. A jornada ainda não acabou, e eu preciso que você caminhe comigo até o fim. Antes de mim, havia silêncio. Silêncio nas orações de minha mãe. Silêncio nos olhos cansados de meu pai. Silêncio na terra de Israel, onde o povo gemia sob o peso da opressão filisteia e já não acreditava que Deus ainda falava com eles. Aquela geração se esqueceu de sonhar. Estavam escravizados, sim, mas também resignados. E em tempos assim, é difícil imaginar que o céu ainda envie promessas. Mas foi justamente no ventre da espera que Deus decidiu plantar um milagre. Minha mãe é uma mulher justa, piedosa,
porém estéril, era a imagem do desespero sereno. Ela não gritava, não murmurava, mas orava. Seu ventre era silencioso, mas sua fé gritava alto nos céus. E foi ali, na rotina de mais uma tarde, que o extraordinário atravessou sua vida. Um homem apareceu. Mas não era um homem qualquer. Seus olhos tinham a profundidade de quem carrega mensagens eternas. Ele brilhou com uma luz que não vinha do sol. E sua voz, sua voz, era como o som das águas profundas, infirme, doce e inevitável. Eis que conceberás e darás à luz um filho, disse o anjo. Porém guarda-te e não bebas vinho, nem bebidas fortes, nem comas coisa impura. Porque o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre. Minha mãe tremeu, não de medo, mas de reverência. E correu para contar ao meu pai, Manoá, o que havia visto. Ele, homem simples, de coração puro, não duvidou. Mas pediu a Deus que o anjo voltasse para orientá-los melhor. E, por graça divina, o anjo retornou. Dessa vez, meu pai teve a chance de falar com o mensageiro dos céus. E fez uma pergunta que me arrepia até hoje quando lembro. Senhor, como devemos criar o menino? Qual será a sua missão? Não era só sobre o nascimento. Era sobre o propósito. E o anjo respondeu com solenidade: e tudo o que eu disse à mulher, ela guardará. Desde o ventre até o dia de sua morte, esse menino será consagrado a Deus. Ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Meus pais sacrificaram um cabrito sobre uma rocha, como oferta ao Senhor. E enquanto a chama subia, o anjo também subiu com ela, desaparecendo no fogo. Eles caíram com o rosto em terra, pois entenderam, e não era um homem, era um anjo de Deus. Daquele dia em diante, cada respiração da minha mãe foi com temor e expectativa. Ela não mais via sua barriga crescer como algo comum. Cada movimento meu dentro dela era a prova de que Deus ainda respondia orações. Cada enjoo, cada dor, era uma promessa se cumprindo. E então, eu nasci. Eles me chamaram de Sansão, que significa pequeno sol. Porque em meio à escuridão, fui a centelha enviada pelo Eterno para reacender a esperança de um povo. Desde pequeno, eu era diferente. Havia um brilho nos meus olhos que intrigava os anciãos. Minhas mãos, mesmo de criança, tinham uma firmeza incomum. Mas mais do que isso, eu sentia uma presença. Como se houvesse um espírito sobre mim. Quando completei 12 anos, minha força já superava a dos homens feitos. E mesmo sem ainda entender a extensão do meu chamado, algo dentro de mim pulsava como um leão querendo rugir. Meus pais me ensinaram os votos de nazireado: não cortar o cabelo, não tocar em mortos, não beber vinho. Mas, no fundo, eu não entendia por que eu era tão diferente. Enquanto os meninos da vila corriam e brincavam, eu sonhava com guerras e vitórias. Quando os outros queriam pescar, eu imaginava exércitos sendo esmagados pelas minhas mãos. Aos 18, fui ao templo e vi pela primeira vez os levitas em adoração. Senti um calor tomar meu peito. E naquele dia, pela primeira vez, o Espírito do Senhor veio com poder sobre mim. Meu corpo estremeceu. Era como se a voz de Deus corresse nas minhas veias. E eu compreendi, e minha vida não era minha. Eu era a ferramenta. O golpe. A resposta. Mas mesmo conhecendo o céu, algo começou a fermentar no meu coração, a vaidade. Não a vaidade comum, mas a que nasce quando se sabe escolhido demais. Eu comecei a crer que o propósito de Deus precisava de mim, não o contrário. E isso, eu só entenderia muito mais tarde, quando tudo tivesse sido arrancado de mim. Mas por ora, eu era o pequeno sol crescendo em força. A esperança de uma nação. A arma nas mãos do Altíssimo. E não havia no mundo quem pudesse me parar. Ou assim eu pensava. Havia uma chama em mim que nunca cessava. Um fogo que queimava mesmo nos dias frios, mesmo quando o mundo ao redor parecia calmo. Me diziam que era o Espírito do Senhor, mas às vezes eu duvidava. Porque essa chama, ela ardia com raiva,
com desejo, com pressa. Eu cresci ouvindo que era o escolhido, o consagrado, o nazireu que daria libertação a Israel. Mas ninguém me ensinou a ser apenas um homem. Ninguém me preparou para lidar com a tensão entre ser instrumento divino e, ao mesmo tempo, ter sangue correndo nas veias. Foi em Timna que tudo começou a mudar. Uma cidade dos filisteus. Um lugar que meu povo evitava como se evitam feridas abertas. E foi lá que meus olhos encontraram uma mulher. Ela não tinha nome aos olhos da minha história, mas eu a desejei como nunca desejei nada. Ela era filisteia e inimiga de Israel. Mas, naquele momento, isso não me importou. Disse aos meus pais: vi uma mulher em Timna, das filhas dos filisteus. Tomai-a por esposa para mim. Eles ficaram em choque. Meu pai, firme, tentou me alertar: por acaso não há entre as filhas do teu povo mulher para que tomes por esposa? Mas minha resposta foi curta, dura, impulsiva. Tomai-a por mim, porque ela agrada aos meus olhos. Hoje entendo que essa foi minha primeira queda real. Não por amar, mas por colocar meu desejo acima da vontade de Deus. Ainda assim, Deus usou até esse erro para cumprir seus planos. Quando fui para Timna com meus pais para o noivado, uma surpresa me esperava no caminho. Um leão jovem saiu do bosque e rugiu com fúria na minha direção. Meus pais estavam distantes e não viram, e foi só eu e a fera. Mas naquele instante, o Espírito do Senhor veio sobre mim com tal intensidade que eu rasguei o leão com as mãos nuas. Nenhuma arma, nem ajuda. Apenas a força que vinha do alto. Eu o matei ali, sozinho, e continuei o caminho como se nada tivesse acontecido. Dias depois, voltei ao lugar do ataque. E no corpo já seco do leão, havia um enxame de abelhas produzindo mel dentro da carcaça. Um mistério. Um sinal. Um presságio, talvez. Tomei o mel, comi, e dei aos meus pais sem contar de onde vinha. A festa do casamento foi grandiosa. Os filisteus estavam curiosos com o homem forte de Israel que ousava tomar uma mulher deles. Como forma de provocação ou desafio, lancei uma charada, e do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. Decifrem isso em 7 dias. Eles não conseguiram. Mas pressionaram minha esposa com ameaças. Ela chorou. Implorou. Manipulou. E eu, tolo apaixonado, revelei o segredo. Ela contou aos seus. Eles decifraram o enigma. E eu explodi. O Espírito do Senhor novamente veio sobre mim e mais dessa vez, misturado com uma fúria que ardia no meu peito como lava viva. Matei 30 homens de Ascalon, tomei-lhes as roupas para pagar a aposta feita aos filisteus. E voltei para casa em raiva. Quando tentei voltar para minha esposa, e me disseram que ela havia sido dada a outro. Um amigo meu. Minha fúria não conhecia mais limites. A vingança foi criativa e cruel, e amarrei tochas nas caudas de 300 raposas e as soltei entre os campos de trigo dos filisteus. O fogo destruiu colheitas, vinhas e olivais. Eles revidaram. Mataram minha esposa e seu pai. Então, eu os ataquei de novo, e de novo, e de novo. Minha vida se tornará um ciclo de paixão e sangue. Amor e guerra. Eu era temido. Reverenciado. Mas, no fundo, vazio. Havia algo se rompendo dentro de mim. Cada vitória me afastava mais de quem eu era. Meu povo, ao invés de me proteger, quis me entregar aos filisteus para ter paz. 3.000 homens de Judá vieram até mim, pedindo que eu me rendesse. Eu aceitei e mais pedi que não me matassem. Apenas me amarraram. Quando os filisteus me cercaram, zombando, pensando que eu estava derrotado, o Espírito de Deus veio com fúria. As cordas se romperam como linha queimada. Peguei uma queixada de jumento do chão, e matei 1.000 homens com ela. 1.000. E ali, no calor da vitória, percebi o absurdo que minha vida havia se tornado. Eu era o guerreiro de Deus, e mais me alimentava de vingança. Joguei a queixada no chão.
caí de joelhos. E pela primeira vez, clamei, e Senhor, me deste esta grande vitória. E agora, morreria eu de sede? Deus, em sua misericórdia, fendeu uma rocha. E dali brotou água. Bebi. Chorei. E me calei. Eu era o escolhido. Mas cada passo que dava, parecia me distanciar mais do altar que deveria estar diante de mim. Naquele dia, percebi que meu maior inimigo era eu mesmo. Eu já havia vencido exércitos. Já havia rasgado um leão com as próprias mãos. Já havia destruído plantações inteiras com fogo. Mas nada e absolutamente nada me preparou para ela. Dalila. O nome era doce, mas os olhos eram perigosos. Ela não chegou como um inimigo. Não usava espada, nem armadura. Ela carregava o tipo de arma que nenhum guerreiro está preparado para enfrentar, a ilusão da compreensão. Quando a vi pela primeira vez, ela estava entre as vinhas de Sorek, seus cabelos soltos ao vento e um sorriso discreto nos lábios. Não disse nada. Apenas me olhou como se me conhecesse desde sempre. Não com medo, nem com adoração, e mais com uma ousadia silenciosa. E foi nesse instante que entendi, aquela mulher era diferente. Ela não queria a minha força. Não precisava da minha fama. Ela queria me decifrar. E isso me encantou. Ou me condenou. Dalila me ouvia. Diferente de todos, ela não falava sobre o Deus de Israel, nem sobre minha missão, nem sobre minhas vitórias. Ela queria saber de mim. Do homem. Das feridas que nunca sararam. Da solidão que carrego mesmo cercado por multidões. À noite, ela me embalava com seus dedos percorrendo meu cabelo, como se tocasse uma escritura sagrada. E naquele toque, eu me desarmava. Eu era um juiz de Israel, temido entre os filisteus, herói para os hebreus, e mais diante dela, eu me sentia apenas um homem cansado que queria descansar num colo quente e esquecer que o mundo existia. Porém, mesmo envolto em paixão, havia algo inquietante em seus olhos. Ela sorria com a boca, mas havia cálculos no olhar. Certa noite, com a voz doce e os lábios próximos demais, ela me perguntou, Sansão, diz-me, onde reside tua grande força? Como poderias ser amarrado e dominado? Sorri. Achei que era um jogo, uma brincadeira entre amantes. E menti. Se me amarrarem com 7 cordas novas que nunca tenham sido usadas, perderei minha força. Na madrugada, acordei com essas mesmas cordas sobre mim e os filisteus espreitando do lado de fora. Rompi tudo como se fossem fios de palha. E Dalila chorou. Por que zombas de mim? Por que não confias em mim? Eu cedi de novo. Menti outra vez. Disse que era com cordas novas. Depois, com tranças do meu cabelo presas num tir. E a cada mentira, ela repetia a cena. Me amarrava. Chamava os filisteus. E eu rompia. Mas algo dentro de mim também se rompia. Porque, apesar da traição, eu não conseguia deixá-la. Dalila chorava por amor, mas seus olhos choravam por ambição. E eu sabia disso. Mas mesmo assim, fiquei. Por quê? Por que não fui embora? Por que insisti em dormir nos braços de quem planejava meu fim? Talvez porque, mesmo sabendo, eu queria ser amado. Talvez porque, mesmo desconfiando, eu desejava ser aceito, e não como herói, mas como homem. E então, na última noite, ela me quebrou. Não com lágrimas, mas com palavras. Como podes dizer que me amas, se teu coração não está comigo? Essas palavras rasgaram o que nem espadas filisteias conseguiram. E então, eu falei. Se cortarem o cabelo da minha cabeça, minha força me deixará. Porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Ela não sorriu. Não gritou. Apenas me olhou em silêncio, e acariciou meu rosto com a ternura de quem acaba de vencer uma guerra sem levantar uma arma. Adormeci no colo de Dalila pela última vez.
E enquanto meus olhos se fechavam, senti seus dedos tocarem minhas tranças, como quem apaga lentamente a chama de uma lamparina. Naquele momento, a história do homem mais forte de Israel estava prestes a ruir, e não por mãos inimigas, mas pelo toque suave de uma mulher que sabia exatamente onde cortar. Mas a culpa não foi dela. A culpa foi minha. Por entregar meu coração onde não havia aliança. As noites com Dalila tornaram-se um campo minado, onde cada palavra e cada gesto escondiam armadilhas invisíveis. Eu estava preso num jogo que não compreendia completamente, seduzido não só pelo corpo dela, mas pelo mistério que carregava. Ela perguntava e eu, em momentos de fraqueza, revelava segredos. Era um diálogo venenoso, uma dança onde eu entregava meu trono, e ela tomava cada pedaço sem hesitar. Quando finalmente confessei que minha força residia no meu cabelo, senti a liberdade de compartilhar meu segredo com quem amava. Mas mal sabia eu que minhas palavras seriam o meu fim. Naquela última noite, enquanto dormia tranquilo em seus braços, senti o fio da minha força se esvair quando senti suas mãos deslizando por minhas tranças. Era o toque da traição, suave e mortal. Os filisteus chegaram silenciosos e me prenderam, arrancando de mim a dignidade que eu julgava indestrutível. A força que pensava ser minha, vinha de Deus, sim, mas eu a perdi por não guardar o que me foi sagrado. Agora, acorrentado e cego, aprendo que o maior poder está em saber quando resistir, quando guardar o que Deus confiou a mim. A escuridão que agora me envolve é muito mais do que a ausência de luz. É o silêncio do meu próprio espírito, o vazio onde antes pulsava a força do Senhor. Acorrentado, cego, prisioneiro dos filisteus, sinto que perdi não apenas a minha visão, mas também o propósito que antes iluminava meu caminho. A humilhação me corrói a alma. Os risos e zombarias dos inimigos ecoam como feridas abertas, e o peso da minha queda é quase insuportável. Mas é neste silêncio forçado que começo a ouvir a voz de Deus, não mais como trovão ou vento forte, mas como um sussurro suave que chama para a redenção. Descubro que a verdadeira força não reside nos músculos, mas na humildade de reconhecer nossa fraqueza e buscar a graça divina. Na mais profunda escuridão, encontrei um brilho que eu havia esquecido existir dentro de mim, e o arrependimento. Dias, talvez semanas, ou mesmo meses, e não sei precisar, se passaram desde que fui acorrentado e cegado. O silêncio era meu único companheiro, e a dor, minha constante lembrança. Mas foi nesse abismo que minha alma começou a falar com Deus como nunca antes. Clamei, gritei, chorei, e não pedindo por força ou vingança, mas pedindo perdão. Reconheci meus erros, minha arrogância, e a maneira como havia colocado minha própria vontade acima do plano divino. Cada lágrima era uma prece, e cada prece, um passo em direção à redenção. Eu, que fui o homem mais forte de Israel, aprendi que a verdadeira força está em se humilhar perante o Senhor e confiar plenamente em sua misericórdia. Estou diante das colunas do templo filisteu, as mãos acorrentadas, a visão perdida, mas o coração finalmente livre. A multidão ri, escarnece, celebra a queda do grande guerreiro. Mas dentro de mim, uma chama tênue ainda arde, uma última esperança que nem a escuridão conseguiu apagar. Fecho os olhos, e não para ver, pois já não posso, e mais para enxergar com o Espírito. Lembro do propósito que Deus me deu desde o ventre, e libertar meu povo da opressão. E nesta última hora, clamo a Ele com toda a força que me resta. Ó Senhor, lembra-te de mim. Dá-me forças só mais uma vez, para que eu possa derrubar esses inimigos e mostrar que a tua força não falha. O templo inteiro vibra com a zombaria, mas eu sinto o poder divino me invadir. Minhas mãos encontram as colunas de pedra. Com um esforço que parecia impossível, empurro, e as colunas começam a ceder. O teto ameaça desabar. Aquele era meu último ato, e a redenção pelo qual esperei na escuridão. As pedras caem, esmagando tudo e todos. A vitória não é minha, mas de Deus. Morri ali, mas meu legado permanece. Se você acompanhou minha história até aqui, deixe seu comentário dizendo que essa jornada de força e fraqueza despertou em você. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos,
Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias que revelam os ensinamentos mais profundos da Bíblia. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo capítulo da nossa fé.